De acordo com o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, as mulheres sofrem 3 vezes mais fraturas de fêmur que os homens. Você sabia disso? 90% dos acidentes são causados pela queda da própria altura. Após os 50 anos, o risco de fratura dobra. A cada década, 90% dos casos ocorrem depois dos 65 anos de idade. Infelizmente, no máximo 25% dos pacientes se recuperam totalmente e 20% dos pacientes idosos morrem após 1 ano da lesão por agravamento de problemas pré-existentes. Para falar um pouquinho para a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa o ortopedista e traumatologista, Dr. Luiz Felipe Villanova. Seja muito bem-vindo, doutor. Doutor, quando a gente fala das quedas, principalmente, as pessoas já ficam bem com receio, né? Ainda mais se é mais idoso, né? Muito. É mais fraco, doutor? Como que é? Basicamente, o processo de envelhecimento é um processo normal. E é exatamente o que você falou. A mulher, ela apresenta um maior risco do que o homem. E por quê, doutor? O pico de idade, o pico de massa óssea, quando o seu osso está mais forte, é em torno dos 25 anos. Já passei. Depois daí, só piora. A coisa só desanda. E aí tem alguns fatores que são extremamente importantes aí. Quando a gente fala de mulher, obviamente, a gente está falando de uma questão hormonal associada, né? Isso difere muito mulher-homem. Enquanto os dois têm uma queda de taxas hormonais de acordo com a idade. A única diferença é que pós-menopausa, a queda da mulher é uma queda abrupta, enquanto do homem ele mantém uma queda de forma constante. Mas, claro, existem diversos outros fatores de risco. E aí a gente tem peso, sedentarismo, qualidade de vida, exposição solar. Então a gente tem muitas outras coisas que acabam influenciando diretamente nisso aí. Mas é sempre preocupante, principalmente no paciente idoso. Com certeza. Doutor, conta pra gente um pouquinho sobre o fêmur. Tá. Onde que ele fica? Qual a importância dele no nosso corpo? Quando a gente fala, em termos gerais, né, de fratura de idosos, 3 são os sítios mais comuns, né? O húmero, que é o osso do braço, na região do ombro. O rádio, que é o osso do antebraço, na região do punho. E o fêmur, que é esse osso da coxa, na região do quadril. Tá certo? Tá. Tanto que, por exemplo, quando você for no médico e vai passar por um exame de investigação e vai se pedir uma densitometria óssea, que é o exame para a gente ver a qualidade do osso, a gente pede basicamente 2 lugares. Coluna lombar e fêmur proximal, que é essa região, que é justamente a região do quadril. E ele é uma região de extrema importância, porque imagina que, geralmente, no idoso, é aquilo que você comentou, ele já tem diversas comorbidades, já tem algumas doenças que acabam influenciando diretamente. Então, a gente tem um problema visual, falta de equilíbrio. O paciente idoso, ele é polimedicamentoso, né? Ele usa, normalmente, remédio para pressão, diabetes, glaucoma e por aí vai. Então, quando ele cai, é a principal região de contato. Então, ou ele cai sobre o lado, ou ele cai espalmando a mão, ou cai sobre o ombro. Por isso que essas são as 3 regiões, geralmente, de fratura no idoso. E a gente tem aqui um videozinho, doutor. E o que esse videozinho está mostrando pra gente? Então, ali a gente tem um fêmur na constituição total, tá certo? E aí a gente divide o fêmur em 3 partes. Naquela região do quadril, mais próximo da bacia, é o local mais comum. Então, todos aqueles dados que você comentou vêm dali. Tá certo? Tá. A gente tem a região diafisária, que é o meio do fêmur, e a região mais próxima do joelho, que é a parte final. Quando a gente fala na queda do idoso, é a parte mais próxima da bacia, que é acometida. E aí, como é que faz, doutor? Caí, quebrei. O que eu faço? Então, aí é um princípio básico. Primeiro, caiu, você está em casa, por exemplo, o idoso caiu, está dentro do domicílio, não consegue levantar. Então, primeiro é chamar um serviço médico especializado. Então, chama um resgate, um SAMU para uma remoção, para um serviço de emergência para que possa ser feito o diagnóstico correto. Só que chama muita atenção. Muita gente tem uma coisa na cabeça de que, se eu fraturei, eu não consigo apoiar, não consigo movimentar e por aí vai. Algumas fraturas, principalmente o que a gente chama de fratura incompleta, o que popularmente o pessoal chama de fissura ou trinca, o paciente idoso ele pode caminhar, mesmo com a fratura. Só que ao longo prazo, então imagina que você está com uma trinca, você está caminhando, e isso pode levar a uma fratura completa. Então a gente poderia tratar de uma forma conservadora, no sentido de não ter uma necessidade de cirurgia, e por causa dessa falta de cuidado, pode muitas vezes ser necessário um procedimento cirúrgico. Então todo paciente que caiu, idoso, se ele não consegue se locomover, chamar um serviço de emergência. E se por algum motivo ele manca, sente dor,
Por mínimo que seja a dor, é sempre válido procurar um serviço emergencial para uma avaliação radiográfica. Inicialmente, claro, se precisar alguns outros exames de imagem, mas para poder descobrir realmente se tem uma fratura ou não. E doutor, quando tem essa trinca, me desculpe a ignorância, como é que eu trato para de repente ela não piorar? O que eu tenho que fazer? Então, aí depende da localização e do grau, vamos dizer, dessa trinca. Muitas vezes não precisa de cirurgia, basicamente não botar o pé no chão, só retirar a carga. O osso, isso que é muito legal dele, ele difere de qualquer outra coisa. Então, bora dizer que você caiu, quebrou. Depois de um certo tempo, é um osso do jeito que Deus criou. É novo de fábrica. Eu brinco com o meu paciente que a função do ortopedista não é fazer o osso colar na cirurgia. É montar o quebra-cabeça para que fique tudo bonitinho e ele colhe na posição certa. Então, muitas vezes, quando a gente tem uma trinca, uma fratura incompleta, dá para tratar somente retirando a carga. Então você tira, o paciente não pisa o pé no chão, fica um tempinho numa cadeira de roda, numa muleta, sem pisar o pé. E aí, através do acompanhamento, a gente vê aquele osso consolidando e quando ele estiver totalmente consolidado, totalmente coladinho, a gente consegue permitir ele pisar o pé no chão tranquilamente. E quais são os riscos, doutor, se não acontecer esse tratamento? Então, pronto. É aquilo também que você comentou. Infelizmente, quando a gente fala de uma fratura de idoso, a gente está falando de uma série de coisas. Então, já tem a mortalidade associada, não somente ao procedimento cirúrgico, mas como a gente comentou, é um paciente que é polimedicamentoso, então ele tem outras coisinhas que influenciam diretamente na gravidade da cirurgia. E aí a gente tem, no decorrer dos 2 primeiros anos, infelizmente o grau de mortalidade algumas vezes aumenta. Por quê? Porque também é aquele dado que você comentou, nem todos os pacientes voltam em status pré-operatório. Então, muito paciente, ele continua em cadeira de rodas, ele manca, ele sente dor mesmo de uma cirurgia perfeita, ele perde confiança, fica isolado socialmente. Então, quando a gente fala de um paciente idoso, a gente está falando de um monte de coisa associada que aí, ao longo prazo, tende a aumentar a mortalidade. Então, imagina, o nosso corpo é uma máquina, ele foi feito para se movimentar. Agora, imagina um paciente idoso, ali, 80 anos de idade, passando 2 anos acamado. Algum tipo de complicação associada a isso, invariavelmente ele acaba tendo. E é por isso que aumenta tanto essa mortalidade a longo prazo. E aí é interessante a gente fazer o acompanhamento com outras coisas, né? Sim. Uma físio, uma psicóloga, por exemplo, porque cria um certo trauma, né? Cria, e é isso que é bem legal, porque a gente precisa de um monte de coisa. O ortopedista ele vai cuidar basicamente da parte da fratura, mas o idoso, como qualquer pessoa, é um ser complexo, então ele vai precisar de um geriatra para poder fazer um acompanhamento. A fisioterapia é extremamente importante. A parte de atividade física, o educador físico vem muito importante também nisso. É uma coisa que a gente reclama muito no consultório, a necessidade da prática de atividade física. Da mesma forma que a gente tem aquele pico de massa óssea que eu te falei que tem em torno dos 25 anos, naturalmente a gente perde massa muscular no decorrer da idade. Então, poxa, se eu tenho um idoso que ele pratica atividade física, naturalmente ele vai responder melhor a qualquer tipo de tratamento, de intervenção cirúrgica, do que aquele idoso totalmente sedentário. Então, o educador físico entra junto, fisioterapeuta entra junto, nutricionista entra junto. Verdade. Então, outros colegas médicos de outras especialidades entram junto. Então, é um tratamento totalmente multidisciplinar, precisa de todo mundo. E, doutora, a recuperação, geralmente em quanto tempo, se precisei fazer uma cirurgia? Então, depende do ato cirúrgico em si e da técnica cirúrgica utilizada. Então, quando a gente fala de uma cirurgia, a gente está falando de diversas coisas. Por exemplo, desde a colocação de uma placa, a colocação de uma haste. Então, normalmente, o paciente não sabe disso, quem sabe disso é o médico. Ele vai escolher, de acordo com o tipo, a gravidade da fratura, qual material de síntese ele deve utilizar, qual tipo desse material ele deve utilizar. Tem cirurgias que necessitam um pouquinho mais de tempo para o idoso botar o pé no chão. Então, aí normalmente varia em torno de 2 a 3 meses. Mas tem cirurgias que basicamente o paciente sai andando. Então, tem uma variação muito grande. Mas é isso, a gente precisa não somente pensar no ato cirúrgico em si, mas lidar com essa expectativa. É o que você falou, o paciente muitas vezes tem medo. Ele não quer voltar a andar, não porque a cirurgia não foi bem feita, não porque ele não tem uma massa muscular, não tem uma alimentação, mas porque ele tem medo de botar o pé no chão. E aí ter todo mundo junto é extremamente importante por causa disso. Doutor, além da gente ficar muito atento nisso, é importante a gente evitar. Existem coisas que a gente pode evitar, não pode? Sim. E aí tem o básico, que é o que todo mundo conhece. Basicamente, ter uma casa preparada para o idoso. Então, retirar tapetes de sala,
É muito cuidado com o uso de sapato, parece brincadeira, mas sabe, esse sapatinho muitas vezes usa um chinelo que sai do pé. Exatamente. Então, apoio de braço nos banheiros. Muito cuidado com o idoso à noite, porque muito idoso levanta sozinho da cama para poder beber uma água, alguma coisa assim. Então, a gente precisa, claro, preparar um ambiente familiar, a gente precisa preparar a família para dar esse suporte, de entender que vai ter que acordar de madrugada com o idoso, de acompanhar, de estar junto. E precisa também preparar o idoso, né? É como eu comecei falando, o envelhecimento é algo normal, só que a gente meio que foge dele, mas é uma coisa natural. E quanto mais a gente consegue se preparar novo, melhora o nosso resultado lá na frente. Melhora a nossa qualidade de vida. Sim, e que bom que a gente vai envelhecer. Tomara que a gente realmente continue, né, e envelheça. Doutor, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo à nossa casa, viu? Espero que você tenha gostado. Adorei. Muito obrigado. Você de casa, aproveita, segue o doutor na internet, @LuizVillanova Ortopedia, todo junto, ó, aparecendo no Instagram aí, viu? Doutor, muito obrigada. Muito obrigado. Uma ótima semana. Boa tarde. Valeu, pra você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lembrando sempre, né, muito legal isso que o doutor falou, pra gente tomar cuidado, né? E é aquela coisa do amor, do cuidado com quem tá na nossa casa. Lembrando que todos nós vamos envelhecer, se Deus quiser. Então, pra gente tomar cuidado com o tapete, não é? Ficar atento no que precisa, nas necessidades. Quem ama, cuida, não é? Então, ó, se cuida você também, fique atento, viu? Não fica também subindo a escada pra lá e pra cá pra querer limpar as coisas, não, viu? Toma cuidado nisso aí também, que a gente pode cair. E aí é ruim, né?